Olá galera que acompanha o Área Arquivada, como vocês estão? Em 1970, cientistas soviéticos iniciaram um dos maiores e mais ambiciosos experimentos de perfuração e mineração da história humana, na Península de Kola. Um projeto de perfuração foi iniciado, que alcançaria profundidades na crosta terrestre, maiores do que qualquer outro na história, estabelecendo um recorde mundial do Guinness, que ainda está de pé até hoje, mesmo após 20 anos, desde a interrupção de todas as atividades de perfuração no poço. Bom, mas antes de continuarmos, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, para mais pessoas assistirem também. Então, vamos lá! A escavação desse poço é lembrado como um grande projeto científico, que resultou em grandes descobertas científicas, bem como em rumores, mitos e lendas, do tipo que não estariam fora de lugar em um filme de terror moderno. Em seu auge, a superestrutura, construída ao redor da plataforma, na Península de Kola, tinha 20 andares, e durante sua operação, ela hospedou mais de 3.000 trabalhadores, que operavam em turnos. Esses trabalhadores eram compostos por geólogos líderes, especialistas que não apenas sabiam como operar uma perfuratriz de grande porte, mas também tinham conhecimento sobre o que poderia ser encontrado abaixo da superfície. Todos os trabalhadores viviam na tundra a 9 quilômetros da vila mais próxima, e quando a luz do dia dava lugar à escuridão, o projeto de perfuração começava. O sucesso imediato do projeto foi quase incomum, pois não houve problemas iniciais, e as brocas continuaram a perfurar a terra, atingindo finalmente uma distância de mais de 10 quilômetros. Isso representou a maior conquista científica, desde que os americanos conseguiram colocar um homem na Lua. Houve quem dissesse que perfurar o buraco abriria um portal para o inferno, permitindo que demônios escapassem para o mundo. Esses rumores se intensificaram quando o trabalho no projeto foi temporariamente interrompido em 1983. Diz a lenda que, mesmo que a temperatura no solo não passou dos 200 graus Celsius, a temperatura registrada no final da broca realmente chegou a mais de 1.500 graus. Supostamente, na extremidade da broca, havia um microfone, que capturava os gritos de almas atormentadas nas profundezas do Hades. Esses gritos eram transmitidos para observadores na superfície, que ficavam traumatizados com o que estavam ouvindo. Um clima de profundo medo e ansiedade tomou conta da plataforma, e o trabalho teve que ser interrompido rapidamente, sem aviso prévio. Embora nem todos inicialmente acreditassem nos rumores, a perfuração foi retomada. No entanto, em 1992, o trabalho de escavação no Poço de Kola parou para sempre. Na profundidade máxima, a temperatura no fundo do buraco era de 177 graus Celsius, enquanto os cientistas esperavam uma temperatura máxima de 93 graus. Ninguém, incluindo o chefe do projeto, David Berman, conseguia explicar por que a temperatura era significativamente mais alta do que o esperado. A conclusão dos responsáveis foi que seria arriscado continuar as operações, e assim elas foram interrompidas. David mantém vivas as lendas e os mitos sobre o poço até hoje, levando turistas ao local da perfuratriz abandonada, e contando a história de como cientistas tolos perfuraram um buraco até o submundo, e libertaram fantasmas e demônios de lá. No entanto, a história de abrir um portal para o inferno, na verdade, começou como uma brincadeira de 1º de abril, de jornalistas finlandeses. Eles pretendiam que fosse uma história engraçada, mas algo se perdeu na tradução, e ela foi impressa por jornais americanos como se fosse verdade, antes que alguém tivesse a chance de verificar os fatos. O que realmente aconteceu em Kola, e o que os cientistas conseguiram lá, é na verdade, mais interessante do que qualquer mito ou lenda.
Foi uma ciência completamente nova, envolvendo perfuração, a profundidades que ninguém jamais havia tentado alcançar. A pressão inimaginável, e a nova tecnologia para perfurar os buracos, enfrentando altas temperaturas e rochas resistentes, permitiram que os geólogos alcançassem seu objetivo, de ir mais fundo na crosta terrestre, do que qualquer um jamais havia conseguido antes. Em 1979, eles já haviam quebrado o recorde mundial, superando o buraco Bertha Rogers, nos Estados Unidos. Em 1983, a broca havia ultrapassado a marca de 11 quilômetros e foi motivo de celebração. Cientistas e dignitários de todo o mundo foram convidados a ver os resultados por si mesmos. O Poço Kola ofereceu informações valiosas sobre a história da Terra e as condições geológicas em profundidade. As descobertas surpreenderam os cientistas, revelando informações sobre a composição da rocha, a presença de água nas profundezas, e até mesmo diamantes incríveis. Tudo isso ajudou a entender melhor a formação da Terra e a teoria sobre como a Lua foi criada. No final, o Poço Kola foi uma conquista notável da engenharia e da ciência, proporcionando um vislumbre das profundezas da Terra e seu passado geológico. Porém, com todos os objetivos científicos originais alcançados, e a falta de financiamento para continuar, o poço foi fechado, deixando para trás uma estrutura impressionante e histórias de mitos e lendas. Chegaram à Península de Kola, para ver a plataforma e estudar amostras de rocha, que haviam sido extraídas das profundezas incríveis, que nenhum olho humano jamais tinha visto antes. As rochas criadas sob esses tipos de forças geológicas eram algo que as pessoas queriam ver e passar tempo estudando. Por causa disso, o trabalho no local foi interrompido por um ano inteiro, para permitir que esses estudos fossem realizados. Isso acabou se revelando uma má ideia, pois quando a perfuração recomeçou em 1984, um desastre estava à espreita. Uma haste de perfuração de quase 5 km de comprimento, essencial para manter a perfuratriz lubrificada e funcionando, se torceu e ficou presa no buraco. 5 anos de trabalho foram perdidos instantaneamente. A única opção era recomeçar a perfuração de uma profundidade mais alta do poço. Os operadores retomaram o trabalho e começaram a perfurar um buraco paralelo, começando a uma profundidade de 7 km. Levou anos, mas em 1989, eles finalmente passaram novamente pela marca dos 11 quilômetros. Mais uma vez, na profundidade máxima, o poço mide 12,2 quilômetros. Tendo alcançado essas profundidades novamente, estudos adicionais foram possíveis. Dessa vez, Kola se tornou uma espécie de máquina do tempo. Ao cavar tão fundo na Terra, a perfuratriz e o buraco poderiam nos fornecer muitas informações sobre as condições na Terra, há bilhões de anos atrás, quando nosso planeta era jovem, e como ele se formou. À medida que os dados fornecidos por Kola eram examinados em maior detalhe, tornou-se evidente que, o que pensávamos saber sobre geologia, estava errado. Os modelos de trabalho da época estavam corretos até uma profundidade de 7 km, mas depois, começaram a aparecer diferenças. G. Berman explicaria que a transição esperada de granito para basalto não ocorreu como ele previa. Ele esperava encontrar uma descontinuidade nas ondas sísmicas, que causaria a transição, mas descobriu que acontecia o oposto e as ondas sísmicas eram causadas por transições metamórficas dentro do próprio granito. Além disso, a rocha estava cheia de água, o que era inesperado, pois não havia rota para a água da superfície penetrar tão profundamente. Em vez disso, a água vinha de minerais profundos, da crosta e estava ali, há bilhões de anos, presa abaixo de uma camada de rocha impenetrável. A idade das rochas e a profundidade do buraco podiam ser confirmadas em cerca de 2 bilhões e 800 milhões de anos. Fósseis de plâncton foram encontrados a 6 quilômetros abaixo da superfície, embutidos nessas rochas, permitindo que os cientistas afirmassem com maior certeza, quando a vida na Terra começou a aparecer.
Enormes quantidades de hidrogênio apareceram no interior do buraco, e ninguém sabia por quê. Aqueles que viram lama escapando do topo do buraco, a descreveram como borbulhante hidrogênio. Abaixo do nível de 9 km, existem diamantes além da imaginação, perfeitamente preservados, dentro da crosta da Terra, como se estivessem crescendo e esperando para serem encontrados. Talvez, até mesmo haja veios grossos de ouro lá embaixo. Os geólogos estavam ansiosos para examinar as rochas lunares, e alguns dos geólogos eram as mesmas pessoas que haviam trabalhado em Kola. Eles notaram com espanto que a composição das rochas lunares era exatamente a mesma que a composição das rochas encontradas a 3 km abaixo da superfície da Terra. Isso dá credibilidade a uma teoria popular sobre como a Lua foi criada. Os cientistas acreditavam que, há bilhões de anos, a Terra foi atingida por um asteroide ou corpo celeste semelhante, e o impacto foi tão severo que parte do nosso planeta foi quebrado, e se tornou a Lua. Tanto a Terra, quanto sua nova Lua, gradualmente recuperaram sua aparência esférica, ao longo das eras que se seguiram. Seria possível que, a parte da Terra que se separou, na verdade tenha vindo da região da Península de Kola, o que explicaria por que as formações rochosas são tão semelhantes. No final, a decisão de fechar o Kola superprofundo foi tomada. Todos os objetivos científicos originais haviam sido alcançados, e não havia financiamento fresco para continuar o trabalho. Kola tinha sido investigado minuciosamente, e nos contou muito sobre como nosso planeta foi formado e os eventos que ele experimentou, durante sua longa existência. Com todo esse trabalho feito, não havia mais financiamento para novos trabalhos, e assim, toda a equipe finalmente voltou para casa. Hoje, o edifício que uma vez abrigou a perfuratriz, permanece como uma curiosidade no meio do nada. É impressionante em escala, e ainda é comentado em termos quase míticos, mas não serve para nada. Às vezes, você ainda verá David lá, liderando grupos turísticos no local onde costumava trabalhar. Talvez, seja melhor deixar a última palavra para o governo, que sempre sentiu que o trabalho no poço terminou cedo demais, e que ainda há segredos a serem descobertos. Em suas próprias palavras, ele disse: "Temos o poço mais profundo do mundo, então devemos usá-lo." Então é isso. O que achou do Poço de Kola? Conte nos comentários, se você tinha alguma ideia da existência desse lugar. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.